Passei meses gastando tudo o que tínhamos para salvar meu marido, enquanto os médicos diziam que ele estava à beira da morte. Naquele dia, corri até o hospital para vê-lo, mas encontrei o quarto vazio. Meu coração disparou. Comecei a procurá-lo pelos corredores da clínica até ouvir, por acaso, vozes vindas da escada de emergência. Reconheci imediatamente a voz dele. Me aproximei devagar, sem imaginar que nos segundos seguintes ouviria uma conversa que destruiria completamente os 23 anos do nosso casamento. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber. Helena, conhecida por todos como Lena, apelido carinhoso que a acompanhava desde a infância, estava acostumada a ter tudo na vida, seguindo uma ordem rigorosamente estabelecida. Todos os eventos importantes ela planejava com antecedência e controlava com firmeza para que tudo saísse como previsto. O curioso é que sempre dava certo, a começar pelo momento em que ela, ainda no segundo ano da faculdade, decidiu se casar com o belo Evandro. Naquela época, Lena tinha uma opinião modesta sobre sua aparência, por isso nem olhava para o veterano esportista, por quem quase metade das meninas da faculdade era apaixonada. Evandro era um verdadeiro alfa. Geralmente esse status se consolida em homens um pouco mais velhos, quando o jovem ganha força e conquista uma posição na sociedade. Mas Evandro já era assim desde os 20 anos. Rosto marcante com queixo determinado e olhar autoconfiante de olhos escuros, físico excelente, além de esportista, espirituoso, ótimo conversador. Nos estudos não era brilhante, mas caminhava para se formar com louvor. As colegas de turma estavam convencidas de que as professoras o puxavam, incapazes de resistir ao seu charme. Evandro tinha um jeito especial de conquistar o examinador nas provas, fazendo com que o avaliassem pela nota mais alta. A formatura com louvor nunca veio, mas no último ano ele se casou, para desespero das estudantes apaixonadas por ele e surpresa de todos os amigos e conhecidos que não entendiam por que havia escolhido como esposa a discreta Lena. Para os outros ela era uma moça qualquer, mas Evandro admitiu para si mesmo que nunca havia encontrado alguém assim. A vida sempre lhe dera tudo de bandeja. Ele nadava no amor e na adoração femininos, sem fazer nada para isso. Bastava dizer um elogio com voz emocionada ou presentear uma garota com um olhar de admiração. Muitas vezes era suficiente para fazer o coração de uma bela mulher disparar. O próprio Evandro não sentia nada especial pelas meninas. Era apenas um interesse passageiro. Quando mais uma beldade o olhava com olhos apaixonados, seu coração batia no mesmo ritmo. Havia lindas demais à sua volta, todas ansiosas por sua atenção, e todas eram maravilhosas. Escolher apenas uma lhe parecia uma tarefa enormemente difícil e desnecessária. Somente a severa, fria como gelo, inacessível e teimosa Helena o fez pensar, pela primeira vez, que existem mulheres que não podem ser seduzidas por palavras bonitas e promessas, só conquistadas. Lena não reagia aos seus olhares e suspiros, não acreditava em nenhuma de suas palavras ou elogios. Ela não gostava de conquistadores e não escondia isso. Ele empenhou mais de meio ano para ganhar a sua estima e confiança. Nesse tempo, quase sem perceber, deixou de prestar atenção nas outras meninas. Todos os seus pensamentos giravam apenas em torno de Lena, e enquanto a conquistava, apaixonou-se de verdade. Apaixonou-se tanto que, ao fazer o pedido de casamento, jurou nunca traí-la. Lena avisou, uma traição, e ela o deixaria para sempre. Evandro, a essa altura, já sabia que ela não estava brincando. Se prometia algo, cumpria, custasse o que custasse. Depois vieram os filhos, a filha Vitória e o filho Pedro. Evandro revelou-se um pai extraordinariamente amoroso. Helena confiava no marido antes mesmo dos filhos nascerem, e depois ficou completamente convicta. Evandro era fiel à família 100%, e tudo correu bem até pouco tempo atrás. Os filhos terminaram o colégio um após o outro e entraram em faculdades na capital. A própria Helena chefiava o departamento jurídico de uma grande empresa.
Evandro, porém, em 23 anos de vida juntos, não havia se destacado em nada. Com mais de 40 anos, era apenas um funcionário comum do departamento de informática da mesma empresa onde a esposa trabalhava. A carreira não emplacou, mas a família não se abatia. O salário de Helena era mais que suficiente para tudo. Agora que os filhos estudavam na capital, o casal planejava viver um pouco para si. Mas desta vez os planos de Helena sofreram um revés inesperado. 2 semanas antes, Evandro havia sido levado de ambulância direto do trabalho para o hospital com uma crise. Fizeram exames, colheram amostras. Aparentemente nada conclusivo havia sido encontrado, pois os sintomas que Evandro descrevia eram em grande parte subjetivos. Dores difusas, fraqueza intensa, falta de apetite. Tudo difícil de comprovar objetivamente. Os médicos chegaram a cogitar um quadro raro ou de origem psicossomática, o que justificava a internação prolongada sem um diagnóstico fechado. Mas o homem se sentia cada vez pior, ao menos era o que dizia. Os médicos simplesmente não conseguiam fechar um diagnóstico, e naquela manhã bem cedo, ele ligou para a esposa pedindo que fosse até lá o mais rápido possível. Precisava urgentemente lhe dizer algo. Quando ela chegou, os 2 homens que dividiam o quarto com Evandro saíram discretamente para o corredor. "Então, como você está?" sorriu Lena, sentando-se na beira da cama. "Não está sentindo dor? Eu queria conversar com você", disse o marido solenemente, ignorando as perguntas da esposa. "Lena, sinto que nunca vou melhorar nesse quarto coletivo. Quero ficar em um quarto individual. Estou cansado dos vizinhos tagarelas, eles não me deixam me concentrar." Helena olhou para ele com reprovação. Os 2 vizinhos idosos de Evandro lhe pareceram pessoas muito decentes e simples. Ela não conseguia imaginar como eles poderiam incomodá-lo. "Se concentrar em quê?" perguntou Helena com seriedade. "Na sua doença? Você precisa pensar menos nela e ficar menos no computador. Seu médico me disse que você não larga ele das mãos." "Estou tentando trabalhar", resmungou o marido. "Eu sei que sou um peso para você. Além de mandar dinheiro para os filhos todo mês, ainda tem eu." Helena tranquilizou o marido, dizendo que financeiramente estava tudo bem e que essa questão não deveria preocupá-lo. Ao sair do quarto, foi falar com o médico sobre um quarto particular. O doutor lhe mostrou algumas opções, todas grandes, confortáveis, ricamente mobiliadas. Ao ouvir os preços, Helena ficou sem fôlego. Afinal, não se tratava de 2 ou 3 dias, mas de um período indefinido. Voltou ao marido e disse que o quarto particular, por enquanto, não estava dando certo. Tentaria arranjar algum trabalho extra em casa. Se conseguisse, teria o quarto individual. Mas Evandro olhou para a esposa com ar vitorioso e disse: "Leninha, não precisa de trabalho extra. Enquanto você conversava com o médico, entrei na internet e achei uma clínica com quartos bem mais baratos, metade do preço. E olha só, acontece que nessa clínica trabalha o Márcio, um amigo meu da faculdade. Já falei com ele, prometeu conseguir um pequeno desconto com a direção." Helena foi até a clínica que o marido mencionou e combinou a transferência com o médico-chefe. Ao voltar para buscar Evandro, pensou que talvez fosse até melhor que ele passasse a ser tratado em outro lugar. Surgiu a esperança de que os médicos de lá fossem mais competentes e conseguissem descobrir o que havia com o marido. Evandro animou-se ao saber que seria levado de ambulância para outro hospital, onde ficaria em quarto individual. Helena observou com espanto como seu marido doente arrumava as coisas com disposição, como o rosto ganhou vida e os olhos brilharam. Por um instante, ela teve a impressão de que ele não parecia nada com alguém sofrendo de dores constantes. Afastou esses pensamentos absurdos, ajudou o marido a se vestir e descer até o carro. O novo quarto agradou a Evandro. Havia banheiro privativo amplo, cama confortável, televisão e Wi-Fi. Mas o principal era que o quarto era individual. Assim que Helena ajudou o marido a se instalar, apareceu Nicolau, o mesmo médico de quem Evandro havia falado. Os homens se abraçaram com alegria. Fazia muitos anos que não se viam,
mas ambos estavam satisfeitos com o reencontro. Helena percebeu que em breve começariam as memórias e decidiu não atrapalhar. Despediu-se discretamente do marido até o dia seguinte. Desde aquele dia, haviam-se passado 4 meses. Helena caminhava devagar entre as prateleiras do supermercado, observando atentamente as etiquetas de preço. Meio ano antes, jamais poderia imaginar que chegaria ao ponto de precisar escolher os produtos mais baratos. A doença do marido havia golpeado duramente o orçamento familiar. As economias todas foram consumidas com o quarto particular. Na conta, ainda havia algum dinheiro, suficiente por mais mês e meio. O que fazer depois Helena não sabia. Agora era preciso economizar em tudo. Ela até havia explicado aos filhos que, enquanto o pai estivesse doente, precisariam viver com mais modéstia. Os filhos a tranquilizaram. A filha e o filho trabalhavam à noite após as aulas e disseram em uníssono que ela poderia deixar de mandar dinheiro, pois ganhavam o suficiente para o necessário. Helena ficava feliz de ver que filhos tão maravilhosos havia criado, tão compreensivos e sensíveis. Ficava contente que o filho e a filha haviam puxado a ela. Lembrava que Evandro, durante a faculdade, dependia completamente dos pais, embora muitos de seus amigos já trabalhassem. Ele só arranjou emprego depois de se formar. Num fim de semana, Pedro chegou de surpresa da capital por uns 2 dias. Que surpresa! Alegrou-se Helena ao ver o filho entrar no apartamento. Por que não avisou? Eu teria ido te buscar. Helena não o esperava de jeito nenhum. Haviam-se passado alguns meses desde que ele e a irmã foram estudar na capital, mas nesse tempo ele havia amadurecido. No olhar havia algo sério, de adulto. É que o negócio com o pai não me sai da cabeça, disse o filho, olhando atentamente para a mãe. Quero ir falar com ele. Talvez valha levar algum especialista de renome na capital? Só que eu e a Vitória não entendemos o que exatamente é o diagnóstico. Helena suspirou pesadamente e disse que nem os médicos conseguiam entender. Mãe, então qual é o sentido de mantê-lo no hospital? Perguntou o filho com razão. Quero falar eu mesmo com o médico dele e entender o que está acontecendo. A Vitória diz que não existe isso. Uma pessoa ficar internada meses e os médicos não saberem do que tratá-la. Helena entendia que os argumentos do filho faziam sentido, mas ela não entendia nada de medicina e por isso nunca questionava as decisões dos médicos, confiando neles plenamente. Mas propor que Evandro deixasse a clínica e se tratasse em casa ela não se atrevia. Tinha medo de que o marido a acusasse de avareza. Helena precisava ir trabalhar, então disse ao filho que podia deixá-lo no hospital para visitar o pai, e ela mesma passaria a noite. Pedro foi de carro com a mãe até o hospital, deu um beijinho nela e desceu. Alguns minutos depois, entrou no quarto do pai com um pequenino pacote de frutas. Evandro estava sentado com o laptop no colo. Ao ouvir o barulho da porta abrindo, o homem se sobressaltou e fechou bruscamente a tampa do computador. Esse gesto nervoso não passou despercebido por Pedro, assim como o olhar assustado do pai. Oi, pai, como você está? Perguntou o rapaz, acomodando-se na cadeira ao lado da cama. Oi, filho, respondeu o pai nervoso. Você mesmo está vendo. Não consigo comer nem beber. Enquanto estou aqui deitado, perdi 8 quilos, sem apetite nenhum. Os médicos não tratam, está tudo doendo por dentro. Pai, a Vitória está convicta de que em casa você vai melhorar, disse Pedro firmemente, olhando nos olhos do pai. Sua Vitória entende muito, resmungou o pai. Só está no 3º ano de medicina e já se acha médica. A Vitória trabalha o tempo todo em hospitais. Ela entende muito bem de várias coisas, defendeu a irmã Pedro. Uma vez fui visitá-la à noite no hospital e ouvi um médico experiente pedindo a opinião dela, sendo que ela estava lá como auxiliar de enfermagem. Mas Evandro apenas deu um gesto de desprezo. O que você veio fazer? Perguntou o homem, irritado. Estou na internet tentando achar algum trabalho para aliviar a situação da sua mãe. Pedro não fez rodeios. Não teve pena do pai. Foi direto ao assunto, dizendo que havia viajado por causa da mãe e que precisavam conversar sério.
Pai, você sabe que todas as economias da família estão indo para pagar o seu quarto? Perguntou Pedro com firmeza. A mãe paga por ele todos os dias. Enquanto isso, a geladeira dela está vazia. Onde você quer chegar com isso? Perguntou o homem com raiva. No fato de que se você não se curar e daqui a alguns meses não estiver mais aqui, não teremos nem como enterrá-lo. Obrigado, filho, empalideceu o pai diante da franqueza de Pedro. Jamais esperaria ouvir isso dos próprios filhos. Pai, vim dizer que eu e a Vitória insistimos em que você ou passe para um quarto coletivo, onde ficam outros pacientes, ou faça uma pausa no tratamento. A Vitória acha que pode ser apenas psicossomático. Você vai parar de pensar na doença, vai trocar o hospital pela casa e tudo pode passar. De qualquer forma, vale tentar. Evandro ficou furioso com as palavras do filho. Sempre se considerava o chefe da família. Ninguém jamais o criticara em casa. Helena sempre dizia aos filhos que o pai deles era correto, bondoso, trabalhador. Alguém que merecia respeito e obediência incondicional. Era assim que a família sempre o tratara. E de repente, o filho lhe dizia essas coisas horríveis. Pai, eu e a Vitória não precisamos de nada, apressou-se a explicar Pedro, vendo a fúria do pai. A gente se vira sozinho, mas ajudar a mãe não conseguimos porque temos muito estudo e a Vitória ainda tem estágio. Nosso salário mal dá para viver, então pelo menos não drene o que a mãe ainda tem. A paciência de Evandro se esgotou, uma onda de indignação o tomou e ele explodiu. Sua voz soava alta e raivosa. Gritou que não queria ver o filho no seu quarto. Em vez de ter pena do pai moribundo, ele o acusava de esbanjamento. Com os gritos de Evandro, uma enfermeira apareceu à porta do quarto. Em seguida, apareceu o doutor Nicolau e pediu ao jovem que se retirasse. A enfermeira ficou para acalmar o paciente exaltado, enquanto o médico e Pedro saíram para o corredor. Doutor, ele está bem dos nervos? Perguntou Pedro. Nunca o vi tão agitado. Completamente. Tranquilizou-o Nicolau. É que ele não gosta de ser tirado do trabalho no computador. Que trabalho é esse? Perguntou Pedro. Ele não lhes contou? Pedro ficou muito surpreso ao ver como a expressão do médico mudou. Era uma pergunta simples, mas o médico, de repente, ficou com os olhos esquivos. Ficou nervoso, ora esfregando as mãos, ora enfiando-as nos bolsos. A pergunta claramente não agradou ao médico, e isso era tão evidente que era impossível não perceber. Pedro franziu a testa, acenou com a cabeça em despedida e saiu em silêncio. Agora estava ainda mais determinado do que quando havia entrado no quarto do pai. E estava também intrigado com o nervosismo do pai e a confusão do médico. O rapaz sentia que havia algo unindo aquelas duas pessoas. E parecia muito que estava envolvido algum segredo obscuro. À noite, Helena foi visitar o marido, mas ele dormia profundamente e ela não conseguiu conversar com ele. Voltou para casa, onde estava o filho. Pedro lhe disse que no dia seguinte à tarde tinha passagem de volta. Não contou à mãe sobre o comportamento estranho do pai, nem sobre a reação igualmente estranha do médico a uma pergunta inocente. Sobre o fato de o pai ter gritado com ele e o acusado de ingratidão, Pedro também não disse nada. Não queria deixar a mãe ainda mais angustiada. O rapaz via que ela já estava bastante abalada nos últimos meses. A doença do pai e a preocupação constante tinham deixado marcas nela. Até a expressão do rosto havia mudado. A Helena, sempre alegre e confiante agora, parecia cansada e perdida, como alguém que se sente impotente diante de uma situação difícil, sem saber como resolvê-la. Era tão diferente da mãe que ele conhecia. Pedro tinha certeza de que até o dia seguinte o pai esfriaria e entenderia que os filhos tinham razão. Precisava concordar em ir para um quarto coletivo ou tentar se tratar em casa. Precisava entender que a mãe já fazia tudo o que era possível por ele. E que de vez em quando deveria pensar um pouco nela também. No quarto de Evandro, porém, a luz ficou acesa até tarde da noite. A enfermeira plantonista, que ocasionalmente espiava os pacientes, olhava também para o quarto dele, mas não se atrevia a fazer advertências sobre o horário, pois havia o doutor Nicolau sentado lá, conversando em voz baixa com o paciente.
Na manhã seguinte, Pedro e a mãe visitaram Evandro juntos. Desta vez, o chefe da família os recebeu com mais calma. É verdade que evitava olhar nos olhos do filho e falava pouco, deixando claro pelo comportamento que se sentia mal. "Sambai, hoje vou embora", disse Pedro, olhando firmemente para o pai. "Peço muito que você pense no que eu disse. O bem-estar de toda a família depende da sua decisão. Lembre-se disso." Evandro olhou para o filho com mágoa e chegou a ensaiar uma resposta, mas na última hora desistiu e virou o rosto para a parede. "Tudo bem, Evandro, não vamos cansá-lo", sorriu Helena. "Esta tarde vou levar o Pedro ao aeroporto e amanhã venho te ver. Descanse." Pedro não se limitou à conversa com o pai. Conversou também com a mãe sobre o tratamento dele dali em diante, mas com um tom bem mais suave. Tentou explicar a ela o mesmo que havia dito ao pai, que uma mudança de ambiente, segundo a irmã e os colegas dela, poderia fazer bem ao paciente. E se em casa ele piorasse, sempre poderia ser internado novamente, mas num quarto coletivo, não num quarto particular. "Tudo bem, filho", cedeu a mulher após muita insistência. "Estamos no começo do ano. Ainda vou pagar o quarto particular do pai até o fim deste mês, mas já vou avisar a clínica que a partir do mês que vem estaremos liberando o quarto." "Pelo menos isso, mãe", comemorou Pedro. "Melhor você gastar um pouco consigo mesma. Quando foi a última vez que foi ao salão de beleza?" "Que salão, filho, na situação em que a gente está?" Pedro nunca havia imaginado que chegaria tão cedo o dia em que seu coração apertaria de pena da mãe. Ela tinha apenas 43 anos e já havia baixado os braços, ficando de repente frágil e insegura. Sua mãe forte, inteligente, decidida, havia se perdido diante da desgraça que havia caído sobre ela. Pedro entendia como estava sendo difícil para ela. Ela estava completamente sozinha. Ele e a irmã estudavam em outro lugar. De nada valiam, não tinham como ajudá-la. O pai nunca tivera amigos de verdade. Era autocentrado demais para cultivar amizades. Tinha muitos conhecidos, mas não dava para contar com eles. Essas pessoas eram ligadas ao pai apenas por festas, diversões e competições esportivas. Falar em amizade masculina de verdade e apoio estava fora de questão. E assim, a mãe ficara sozinha diante da adversidade. O pior era que não havia luz no fim do túnel. Ninguém sabia que doença era aquela, porque o diagnóstico não saía, quanto tempo ainda durariam os tratamentos. À tarde, Helena levou o filho ao aeroporto e voltou à sua rotina de sempre. Trabalho, hospital, casa. E ainda os pensamentos pesados, o medo do futuro, o pavor de perder o marido. Só as lembranças dos filhos e os telefonemas deles alegravam a alma e davam forças para seguir. O mês estava terminando, e junto com ele o prazo pago pelo quarto particular. Helena estava no carro e pensava que hoje lembraria mais uma vez ao marido de tomar uma decisão definitiva: voltar para casa ou simplesmente passar para um quarto coletivo na mesma clínica, com mais 3 ou 4 pacientes. Era muito difícil para Helena falar com o marido sobre esse assunto. Cada vez que o visitava, percebia que ele estava cada vez pior, ou assim parecia. Havia emagrecido ainda mais, o rosto estava pálido, as mãos tremiam com frequência. Ela sentia muita pena dele, mas não sabia como ajudá-lo. Os médicos continuavam de mãos atadas, amparados nos laudos que Nicolau assinava e que descreviam um quadro clínico nebuloso, de difícil definição. O médico responsável era justamente Nicolau. Helena não ficava muito satisfeita com esse doutor. Nicolau não passava a impressão de ser um médico muito competente. Na mesma clínica, ela havia conversado com médicos bem mais experientes. Mas Evandro havia deixado claro desde o início: só Nicolau o trataria. Outros especialistas podiam ser chamados para consultas, mas sua vida ele confiava apenas ao velho amigo. Naquele dia, Helena havia levado ao marido suas panquecas favoritas com recheio, feitas por ela mesma ainda quentinhas. Ela queria muito oferecê-las a ele ainda mornas, por isso foi com pressa. Subiu rapidamente ao quarto e ficou surpresa ao encontrar a cama vazia.
Evandro não estava, mas havia meses que ele não saía do quarto, reclamando que não tinha forças para andar. Para os procedimentos, o levavam em cadeira de rodas. Helena imaginou que ele havia sido levado para algum procedimento, embora normalmente naquele horário ele estivesse descansando. Sentou-se perto da janela, mas passou 1 hora sem que Evandro aparecesse. Era muito estranho. Normalmente os procedimentos não duravam mais de 15 ou 20 minutos. Helena saiu do quarto e foi pelo corredor, espiando pelas portas abertas e prestando atenção nas vozes. Evandro não estava em lugar nenhum. Resolveu ir até a enfermeira de plantão. Talvez ela soubesse onde estava o marido. Passando pela porta entreaberta de uma saída de emergência, ouviu vozes na escada. Pareceu-lhe a voz do Dr. Nicolau. Resolveu perguntar se ele sabia onde estava o paciente. Lena saiu silenciosamente para o patamar e percebeu que as vozes vinham de um lance abaixo de onde ela estava. Desceu até a metade e, com surpresa, reconheceu a voz do marido. Ela ainda não o via, mas ouvia sua voz, surpreendentemente firme e serena. Evandro ora falava baixo, ora sussurrava, e Helena ficou parada para tentar ouvir, mas captou algo completamente desconcertante. "Preciso de mais 1 mês", disse Evandro com firmeza ao interlocutor. "Talvez bem menos. Está quase tudo pronto. Só falta testar, e então dá para começar a parte burocrática. Evandro, você não precisa me explicar nada sobre certificação e licença", respondeu em voz baixa Nicolau, o médico do marido. "Eu não entendo nada dos seus negócios. Me diz uma coisa, quando vem o dinheiro e quanto a gente vai ganhar?" "Se eu disser quanto vamos ganhar, você não vai acreditar", disse Evandro com um sorriso. "Mas vai ser tanto que, se quiser, você pode comprar esta clínica toda, pessoal incluído, e ainda vai sobrar muito." Chegou aos ouvidos de Helena um riso baixo do marido. "Clínica nenhuma me interessa", respondeu o médico em voz mansa. "Eu preciso de dinheiro, e muito. Então garanta que eu consiga mais 1 mês aqui para você ficar. Minha família está no vermelho. Agora é a sua vez de abrir a carteira. Combinado?" "Combinado", respondeu Nicolau. "Mas só 1 mês. Não posso fazer mais nada por você além disso, então você também se apresse." Helena ouviu os dois começarem a subir lentamente as escadas. Voltou depressa para o quarto do marido, decidida a tirar tudo a limpo agora mesmo. Mas minutos depois a porta do quarto se abriu e Nicolau entrou empurrando a cadeira de rodas com o pálido e abatido Evandro. O doutor cumprimentou Helena com simpatia e em seguida foi atender outros pacientes. "Estou aqui há mais de 1 hora", disse Helena ao marido com cautela. "Já estava começando a me preocupar. Corri a clínica toda à sua procura. Onde você estava?" "Nicolau me levou para uma consulta", respondeu Evandro a contragosto. "Os médicos ainda não conseguem entender o que está me acometendo. Mandaram fazer mais um tratamento." Helena não sabia se acreditava no marido, mas ele estava mesmo com aspecto ruim, e ela teve pena dele. Não revelou que havia ouvido o diálogo estranho na escada. E muito menos confessou que a conversa interceptada a havia perturbado. Sobre o que estariam falando? Que grandes somas de dinheiro podiam estar discutindo um paciente grave e seu médico? A mulher decidiu deixar essas perguntas para depois, quando o marido melhorasse. Por ora lembrou-o delicadamente. "Evandro, você se lembra de que em 3 dias precisamos liberar este quarto? Quase não resta dinheiro na conta. Não há mais como pagar." Sim, eu sei", respondeu Evandro irritado. "Não precisa me lembrar disso em toda a visita. Posso trazer alguma coisa amanhã?" perguntou Helena, percebendo que naquele dia não conseguiria nada, pois o marido estava de mau humor e claramente preferia ficar sozinho com o laptop. "Não preciso de nada", respondeu o marido rispidamente. "Tenho tudo. O que me falta é silêncio e paz." Lena entendeu que era uma indireta. O marido queria que ela fosse logo embora. Ela sorriu com cansaço, deu um beijo na bochecha áspera dele, se despediu e saiu do quarto em silêncio. Às suas preocupações juntava-se agora uma nova, o segredo de Evandro. Ela não havia entendido nada do que estava sendo discutido na escada, mas não gostava nada de que aquela conversa acontecesse num lugar tão fora do comum. Em voz baixa,
Não conseguia afastar o pensamento de que, se os dois estavam falando em muito dinheiro, podia haver algo de errado ali. Isso a apavorava muito. Ela nunca havia desrespeitado a lei e criara os filhos para que jamais tivessem problemas com a justiça. Com o marido, nunca haviam sequer tocado nesse assunto. Sempre lhe pareceu que Evandro compreendia sozinho. Qualquer envolvimento criminoso, mais cedo ou mais tarde, vem à tona e mancha para sempre o nome da família. Ela não conseguia nem imaginar que o marido fosse capaz de algo assim. Mas por mais que Helena forçasse o pensamento, não conseguia entender de que tipo de ganho estavam falando. E também não entendia para que Evandro queria ficar mais um mês naquela clínica. Era preciso se acalmar. A única pessoa com quem podia desabafar era a amiga íntima Carla. Ela a apoiava em tudo. Nunca a havia ajudado financeiramente, pois criava 2 filhos em idade escolar e mal conseguia chegar ao fim do mês. Mas como conselheira e consoladora, era incomparável. Helena pegou alguns doces para o chá e foi direto do hospital à casa da amiga. Poderia ter conversado com ela no dia seguinte no escritório, pois trabalhavam na mesma empresa, mas simplesmente não tinha forças para esperar até de manhã. Que surpresa! Admirou-se Carla, abrindo a porta, mas ao ver o rosto de Helena, percebeu imediatamente que algo ruim a havia trazido. O que foi? Ele piorou? Perguntou preocupada. A visita apenas balançou a cabeça negativamente e começou a contar detalhadamente a visita ao marido, reproduzindo com esforço o diálogo que havia ouvido na escada. Carla, o que você acha que isso quer dizer? Perguntou Lena, perplexa. Bem, isso é mais da sua área, jurídica, respondeu a amiga pensativa. Eles falaram em certificação, licença, testes. Não tenho certeza, mas pode ser que estejam falando em compra e venda de alguma coisa. Helena percebeu que a amiga não seria de grande ajuda. Contou então como o marido havia sido grosseiro com ela no quarto e com que coração pesado havia saído do hospital. Carla puxou a amiga para a cozinha, mandou-a sentar, fez café. Tudo isso em silêncio. Depois pôs a xícara de café quente na frente da amiga e disse: Mesmo assim, Leninha, você é uma grande tola. Sempre disse que não dava para confiar no seu marido, e você só repetia que ele era confiável, mesmo sendo preguiçoso. Parece que resolveu enriquecer com alguma coisa às suas costas. Que enriqueça. O que importa é eu curá-lo, disse Helena com voz fraca. Ela se sentia tão mal e assustada que parecia que o coração pararia de bater a qualquer momento. Carla olhava para a amiga com irritação. Seu rosto vermelhava de raiva diante dos olhos. Evandro, disse Carla olhando firme para a amiga e gritou. Te digo pela 100ª vez. O seu Evandro não está doente de nada, está fingindo e você o protege. Helena ficou em silêncio. Não queria irritar ainda mais a amiga, pois Carla havia começado a desconfiar da simulação umas 3 semanas depois de Evandro ter sido levado de ambulância. E quanto mais soube que o diagnóstico final nunca fechava, mais crescia sua certeza de que ele estava apenas fingindo. Ela sempre tentava convencer Lena disso, embora nunca conseguisse entender por que Evandro faria isso. O seu marido sempre foi nebuloso, disse Carla com convicção, e começou a lembrar episódios em que o comportamento de Evandro, para dizer o mínimo, era inexplicável e estranho. Helena reconhecia que esses episódios existiam, mas como nunca havia nada de grave por trás deles, tudo acabava sendo esquecido rapidamente. E ela própria estava sempre tão absorta com a casa, os filhos e o trabalho, que muitas vezes nem prestava atenção nas atitudes estranhas do marido. Carla ficou imóvel, os olhos semicerrados, como se estivesse puxando das profundezas da memória algo muito importante, e disse em voz baixa: Na verdade, acho que sei quando tudo isso começou. Quando o quê? Não entendeu Lena. Esses eventos inexplicáveis e cada vez mais assustadores em torno do seu marido, disse Carla com seriedade. Você se lembra da nossa confraternização de fim de ano? Helena se lembrou daquela noite. Havia alguns minutos sentada ao lado do marido, contemplando seu perfil bonito e másculo. Evandro estava completamente relaxado e nem percebia o olhar zombeteiro da esposa.
Sua atenção estava toda voltada para as jovens colegas de saias curtas na pista de dança. As donas de figuras esbeltas e pernas longas, depois de bastante bebida, competiam com toda a animação para ver quem dançava com mais graça. A festa estava no auge. Evandro, por um tempo, simplesmente saiu da realidade. Esqueceu que estava ali com a esposa. Trabalhavam na mesma empresa, mas normalmente ela não frequentava as festas barulhentas. Sabia que começavam de forma comportada, mas terminavam de um jeito que, às vezes, os funcionários passavam semanas sem conseguir olhar nos olhos uns dos outros. Helena não queria saber o que antecedia esse estado. Detestava confraternizações, mas nunca impedia o marido de relaxar com os colegas queridos. Desta vez, porém, a decisão de Helena de comparecer não foi aleatória. Carla havia passado quase uma semana convencendo-a a ir à festa de aniversário da empresa. Antes disso, houve uma conversa rápida entre elas que a princípio pareceu a Helena inofensiva, mas depois a fez pensar. Naquele dia, Helena estava atolada num trabalho complexo e urgente. Como chefe do departamento jurídico, estava revisando o projeto de um contrato que seria assinado em breve com um fornecedor. Cansada, saiu para o corredor do escritório pegar café na máquina. Justamente naquele momento, chegou Carla. Helena logo percebeu que a amiga estava de mau humor. "Parece que você não está bem", disse Helena solidária. "Precisa de ajuda?" A mulher estava convicta de que se algo não estava bem com Carla, era certamente algo relacionado ao trabalho. Mas a amiga a olhou de uma forma estranha e respondeu em tom que não prometia nada de bom. "Lena, me perdoa, mas preciso te dizer uma coisa desagradável." "Pode falar, só seja rápida", respondeu Helena, achando que seria sobre algum erro nos contratos ou problemas nas negociações com clientes. "Leninha, há rumores há muito tempo, mas eu nunca lhes dei atenção. Na verdade, nunca acreditei neles, mas agora sei que não são apenas rumores. O seu marido está tendo um caso sério com a Camila, a secretária do chefe." Helena olhou para a amiga, surpresa. "Bobagem e fofoca", disse ela com calma. "Quando era jovem, Evandro era um conquistador, mas quando se casou e virou pai, se ajuizou. Confio nele." Carla não insistiu. Entendeu que a amiga não queria saber de nada sobre as aventuras do marido. Se não queria, ela não ia falar nada. Mas perto da data da confraternização, Helena decidiu verificar se havia algum fundo de verdade nas palavras de Carla. Ela sempre confiara na amiga e sabia que ela não lhe repetiria fofoca por fofoca. E ali estava Helena, sentada ao lado do marido, observando com um sorriso irônico como ele admirava as jovens colegas na pista de dança. Mas Camila não estava entre as que dançavam. Helena passou os olhos pelas mesas e encontrou Camila, sentada à mesa do chefe, ao lado dele e da esposa. Evandro continuava sem tirar os olhos da pista. Helena apoiou a ponta do salto no bico do sapato do marido. "Lena enlouqueceu", exclamou ele, tentando gritar acima da música ensurdecedora, virando-se para a esposa. "Já faz meia hora que você fica olhando. Não cansou?" perguntou a mulher irritada. "Lá vamos nós de novo", respondeu ele aborrecido. "Nem posso olhar mais. Vou tomar ar." Evandro levantou-se e foi em direção à saída. Helena olhava para ele cansada. A cansava a música estridente, o riso alto dos colegas bêbados e a voz artificialmente animada do apresentador. Ela já estava havia 2 horas na festa, mas não havia notado nada de suspeito no comportamento de Evandro e Camila. À sua mesa chegou Carla, sorridente, e sentou-se numa cadeira vazia. "Estão se controlando", disse Carla com convicção. "Se você não estivesse aqui hoje, Evandro e Camila se comportariam de forma bem diferente." "Mas talvez você esteja enganada", sorriu Helena, cansada. "Só você me disse isso, mais ninguém." "E quem vai querer se meter com a Camilinha?" perguntou Carla, surpresa. "Todo mundo sabe como ela é. Fala tal coisa para o chefe que depois não tem como remediar." Carla suspirou e disse: "Tudo bem, se esta noite não acontecer nada de interessante, amanhã te mostro umas fotos. Guardei especialmente para você." 2 dias depois, no horário do almoço,
Carla chamou Helena para um café. Sentadas lá à mesa, mostrou-lhe alguns quadros recortados de um vídeo. Não era difícil perceber que o vídeo havia sido feito pelas câmeras de segurança instaladas na fachada do prédio onde ficava o escritório. O conteúdo das imagens era um tanto obscuro. Em vários quadros tirados em dias diferentes, Camila entregava a Evandro finas pastas. Não dava para ver o que havia dentro delas. Eram de plástico opaco, poderiam ser folhas de papel ou objetos pequenos. A cada encontro, após um beijo rápido no rosto, os dois se separavam. O que chamava a atenção era o local das entregas. Não eram salas do escritório, nem corredores, nem escadas ou halls do prédio. Era sempre na rua. Ora na escada de um café vizinho, ora Evandro esperava ao lado do próprio carro, uma vez até sob as árvores do jardim. Estranho, admitiu Helena olhando as fotos. Não entendo que assunto podem ter e por que Evandro nunca me contou nada. Vê, ainda tem mais, disse Carla, aproximando uma das fotos do rosto da amiga. Olha só como eles se olham. Colegas não se olham assim. Assim se olham apenas amantes. Vendo que Helena não reagiu, Carla entrou nas redes sociais de Camila em seu celular e mostrou uma das fotos mais recentes. Nela, Camila estava em frente ao escritório ao lado de Evandro. A legenda dizia: com um dos homens mais atraentes e criativos do meu círculo. Mas Helena apenas sorriu. Ficou grata à amiga pela vigilância, mas não viu nada de alarmante nem nas fotos da página de Camila, nem no texto da legenda. Quanto ao criativo, Camila havia exagerado. Helena considerava o marido um profissional de TI bastante mediano, voltado para tarefas rotineiras, não alguém capaz de criar algo verdadeiramente significativo. Quando as amigas se separaram, Helena queria perguntar ao marido sobre as pastas que Camila lhe entregava, mas aos poucos o assunto foi se apagando da memória. Foi somente naquele dia, quando Helena foi à casa da amiga e contou sobre a conversa que havia ouvido na escada do hospital, que esse episódio veio à tona na memória de Carla. Carla, mas que ligação há entre as pastas e a doença do meu marido? Perguntou Helena perplexa, olhando para a amiga. Você não estará querendo dizer que esses dois fatos têm alguma relação? Helena estava desconcertada. Não sei mais do que você, respondeu Carla. Mas ao contrário de você, amiga, eu sei comparar fatos. E eles me preocupam. Carla falava com tanta seriedade que Helena sentiu arrepios correndo pelas costas. Ficou com medo. Será que a perspicaz e sábia amiga havia percebido algo terrível que Evandro estava escondendo? Carla lembrou à amiga que na época em que Camila entregava as pastas a Evandro, a moça tinha um relacionamento amoroso com o chefe do departamento de informática, Rodrigo. Era um jovem e talentoso profissional de TI que não só chefiava o departamento da empresa, como também dava aulas numa faculdade. Sob sua coordenação, eram desenvolvidos ali programas únicos, utilizados nos setores mais importantes. E foi justamente nessa época que Rodrigo foi demitido de surpresa sem explicação. Esse gênio havia quase concluído o trabalho na criação de um superprograma. Ele afirmava que seu programa seria absolutamente invulnerável. Mais ainda, estava convicto de que, uma vez testado e certificado, a empresa poderia vendê-lo por uma fortuna. A demissão de Rodrigo surpreendeu a todos. Ele não era apenas um profissional competente, mas uma pessoa de honestidade exemplar. Poderia ter criado o programa em casa por conta própria, mas o desenvolvia com um par de colegas no escritório. Quanto mais Helena ouvia as lembranças de Carla, mais se perguntava o que o promissor trabalho desse gênio da computação chamado Rodrigo tinha a ver com o marido e com a doença dele. Leninha, você realmente não está entendendo? Perguntou Carla em sussurro sombrio. Está claro como água. O que está claro? Não aguentou a atenção Helena. Você pode explicar tudo em palavras simples? Posso, sussurrou Carla. Mas não hoje, deixa para amanhã. Vou verificar umas coisas e amanhã te conto tudo. Helena saiu da casa da amiga completamente abatida. Havia esperado que Carla a confortasse de alguma forma, e ela a havia assustado ainda mais.
A noite toda Helena não conseguiu pregar o olho. No pior dos seus pesadelos, nunca poderia ter imaginado o que teria de suportar no dia seguinte. De manhã ela não conseguia pensar no trabalho. Assim que chegou ao escritório, foi direto ao departamento de Carla, mas a amiga a recebeu com expressão fechada. "Tenho um trabalho urgente", disse Carla friamente. "Mas já descobri tudo e esta noite você vai saber de tudo. Só que a conversa vai ser entre 4 pessoas. Eu, você, o seu Evandro e o Dr. Nicolau. Por isso, depois do trabalho, vamos juntas ao hospital. Mas por enquanto, me desculpe, preciso trabalhar." Helena entendeu que naquele dia a esperava uma conversa muito desagradável. Do contrário, a amiga não a teria adiado para a noite. Se houvesse algo reconfortante, Carla certamente teria a consolado. O dia de trabalho passou como em um sonho. Helena não entendia por que Carla sabia mais sobre o marido do que ela. Afinal, viviam sempre à vista uma da outra. Mal conseguiu esperar a hora de sair e foi buscar Carla. Juntas entraram no carro de Helena e partiram para o hospital. Quando as duas entraram no quarto de Evandro, ele estava sentado na cama trabalhando no laptop. "Oi", sorriu Helena ao marido com esforço. "Onde está o Nicolau? Eu e a Carla temos umas perguntas para ele." Evandro ligou para Nicolau e pediu que viesse ao quarto. Mal desligou, Carla sentou na cama ao lado dele. "Como você está?" perguntou ela com voz animada e um sorriso bem-humorado. "Não me venha dizer que está sentindo alguma coisa. Eu não sou a Leninha, não vou acreditar." Helena olhou para Carla horrorizada. O que estava dizendo ela? Um olhar para Evandro era suficiente para perceber que o homem estava gravemente doente e sofria. Nos meses de doença, havia emagrecido muito. O rosto estava profundamente marcado, sem uma pinta de cor. Mas Carla não se abalou ao ver Evandro fechar os olhos e cair sem força sobre o travesseiro. Ela ia dizer algo, mas a porta se abriu e no limiar apareceu o Dr. Nicolau. Ele cumprimentou as visitas e voltou o olhar preocupado para o paciente. "O que aconteceu? Ele piorou?" perguntou, transferindo o olhar para Helena. "O que foi? Eu estava aqui 15 minutos atrás." Evandro estava ótimo. Carla riu e olhou para o médico com malícia. "Dr. Nicolau, ele está bem, sim, só que a situação é emocionante. Ele concluiu o trabalho em um projeto tão valioso que qualquer um no lugar dele ficaria agitado." "O que você está inventando?" pulou Evandro. "Não se preocupe", disse Carla, sorrindo. "E de qualquer forma, eu e a Lena já sabemos de tudo, então você pode parar de fingir. E se os dois se comportarem bem, não vamos contar nada a ninguém, e todo mundo vai sair do episódio com um susto." Helena estava sentada na cadeira, pensando em uma coisa só, não cair. Sentia as forças a abandonarem. Carla percebia bem o estado da amiga e decidiu não fazer mais ninguém esperar. "Leninha, não se preocupe, está tudo bem", disse ela, aproximando-se depressa da amiga. "Chegamos a tempo de agir, então tudo vai se resolver da melhor forma. Vamos ser todos felizes e ninguém vai parar na cadeia." Ao ouvir isso, o Dr. Nicolau sentiu as pernas fraquejarem. Deixou-se cair sem forças na cama do paciente e, tentando parecer impassível, perguntou com severidade: "E o que a cadeia tem a ver com isso?" Carla voltou a rir e começou a explicar pacientemente que futuro esperava cada um dos presentes. Acontecia que o destino mais sombrio poderia recair sobre o Dr. Nicolau. A direção da clínica certamente o perdoaria por ter ocupado por tanto tempo um quarto particular para um amigo. A clínica havia recebido o pagamento e aí não havia nada a reclamar do Nicolau. Mas o fato de ele ter enganado os colegas por tanto tempo, assinando laudos que descreviam sintomas vagos e manipulando relatórios para sustentar um quadro clínico que nunca existiu, convencendo a todos de que Evandro estava gravemente doente, isso ninguém lhe perdoaria. As pessoas raramente perdoam quem faz delas idiotas, e Nicolau havia feito isso com maestria. Por quase 5 meses, havia passado um homem saudável como gravemente enfermo, valendo-se da natureza subjetiva dos sintomas relatados e da confiança que os colegas depositavam em seus laudos,
e todos os profissionais de saúde que lidavam com Evandro haviam acreditado. Quanto mais Carla falava olhando diretamente para Nicolau, mais visível ficava seu desconforto. Nicolau havia se perdido tanto que não conseguia encontrar uma única justificativa para seus atos. Decidiu escutar em silêncio o que mais aquela mulher diria e o que ela poderia de fato saber sobre ele. Carla já havia passado para Evandro. Evandro, sempre desconfiei que você era uma pessoa de fundo duplo, disse ela a ele. Sempre havia ao seu redor gente estranha e situações inexplicáveis, mas sua esposa sempre estava tão ocupada que nem percebia e confiava cegamente em você. Evandro olhava para Carla com hostilidade mal disfarçada, e em seus olhos havia também medo. Ele não sabia o que exatamente Carla conhecia. Havia tantos segredos que a esposa nem suspeitava, e a onipresente Carla havia de alguma forma farejado alguns deles. Carla não fez Evandro esperar e passou logo a contar o que havia descoberto. Virou-se para a amiga. Leninha, você se lembra de que a secretária do chefe, Camila, namorava o Rodrigo? Lembro, confirmou a amiga. Ficaram juntos quase 1 ano. Até havia rumores de que queriam se casar. O Rodrigo queria, sorriu Carla. A Camila queria algo bem diferente dele. Camila sonhava que ele levasse o programa para casa, terminasse sozinho e depois o vendesse como propriedade pessoal dele. Aí sim, ela com prazer se casaria com o Rodrigo. E você? Como sabe disso? Admirou-se Helena. Ela mesma me contou tudo, respondeu Carla. Camila me disse hoje no trabalho, quando a confrontei com os fatos. Nesse momento, o Dr. Nicolau começou a se recompor lentamente. Já havia entendido que Carla havia falado de suas faltas e não sabia mais nada sobre ele. Só precisava descobrir como se safar da situação. Nicolau não descartava a possibilidade de negociar com essa intrometida e esperava conseguir convencê-la a não revelar o segredo deles aos colegas do hospital. O próximo movimento de Carla pegou todos de surpresa. Todos se preparavam para ouvi-la falar sobre Evandro. Mas a mulher o olhou e disse: Evandro, agora chegou a hora de você se confessar para a esposa e contar tudo sobre o programa. Mas cuidado, não omita nada. A Camila me contou tudo. Evandro estava fora de si. Sempre havia detestado Carla. Sabia que ela não gostava dele, e até sabia por quê. Carla sempre o considerou um fracassado que se estabelecera na vida às custas da esposa. Ela havia chegado a sugerir que ele mudasse de emprego, já que ganhava a metade do que Helena ganhava. Mas de mudança de emprego ou de trabalhos extras, o homem nunca quis nem ouvir falar. O dinheiro sempre havia dado para tudo. Evandro sabia que o filho e a filha também achavam que o pai deveria ser o principal provedor da família. Ou, pelo menos, que a diferença de salários não fosse tão grande. Vitória frequentemente dizia ao pai que sentia pena da mãe, que ela se esgotava no trabalho e ainda carregava a casa sozinha. Vitória ajudava a mãe nos afazeres domésticos, e Evandro sempre havia achado que essa ajuda era suficiente. Havia 2 mulheres em casa. Elas bem podiam cuidar das tarefas domésticas. Evandro suspeitava que era Carla quem voltava os filhos contra ele. Foi por isso que Pedro, em sua última visita, havia sido tão impertinente com o pai e defendido a mãe com tanta veemência. De onde mais viria isso, se não fosse influência de Carla? Mas o que mais irritava Evandro era que Carla, além de sempre se intrometer no seu relacionamento com a esposa e os filhos, agora exigia dele um relato completo e detalhado do seu genial plano de enriquecimento rápido. Certamente com inveja de que não havia sido ela a ter essa ideia tão brilhante. Carla cansou-se de esperar que Evandro recolhesse os pensamentos e começasse a falar. Disse calmamente, olhando para ele: Se não contar aqui e agora, vai ter que contar a mesma coisa amanhã para a polícia. Você escolhe. Para mim, tanto faz. Evandro, por favor, disse a assustada Helena. Conta tudo agora. Pensamos juntos no que fazer para que ninguém saia prejudicado. Evandro mirou Carla, tentando ler nos olhos o quanto ela sabia. Não pretendia revelar nada além do necessário, mas também não queria irritá-la.
Sabia que dela se podia esperar qualquer coisa. Carla era imprevisível, e quando ficava com raiva, tornava-se simplesmente perigosa, capaz dos atos mais inconsequentes. Sabia que ela não piscaria para mandá-lo atrás das grades. Só precisava de um pretexto. Decidiu não arriscar e contar sua aventura de enriquecimento rápido da forma mais suave possível. 2 anos atrás, começou Evandro, a contragosto. O chefe do nosso departamento, Rodrigo, disse que sabia como criar um super programa. Disse que isso daria um lucro enorme para a empresa. Evandro não percebeu como foi ficando apaixonado pelo assunto. Esse tema o havia capturado desde as primeiras palavras de Rodrigo, quando ele descreveu pela primeira vez as vantagens e possibilidades do programa que havia concebido. Evandro imediatamente havia acreditado que Rodrigo conseguiria. O rapaz era um especialista talentoso, tanto que era convidado periodicamente para dar aulas de informática na faculdade. Na equipe, Rodrigo havia incluído 2 especialistas, Evandro e Fábio, um rapaz recém-contratado que havia se formado havia apenas 1 ano. Os 3 mergulharam no trabalho de verdade. A parte mais complexa do código foi escrita por Rodrigo. Fábio o auxiliava, e a Evandro eram confiadas tarefas mais simples. Trabalharam rapidamente e logo perceberam que estavam no caminho certo. Até fizeram uma estimativa de quanto poderiam vender o programa. A quantia era astronômica. Rodrigo, na época, namorava Camila e até havia pedido sua mão em casamento, presenteando-a com um anel. Mas quando Camila soube quanto dinheiro poderia ser obtido com a venda do programa, começou a convencer Rodrigo a levá-lo para si, terminá-lo sozinho e depois vender. Rodrigo se recusava. Já trabalhavam em equipe e ele não podia deixar 2 colaboradores para trás. Além disso, havia contado a todos que o departamento estava trabalhando num grande projeto. Seria vergonhoso agir de outra forma. Sem conseguir convencer Rodrigo, Camila ficou furiosa e foi ao chefe contar que o gerente do departamento de informática estava desenvolvendo programas próprios durante o horário de trabalho. A direção, sem investigar, demitiu Rodrigo. Ele deixou o trabalho no departamento na esperança de que os colaboradores conseguissem terminar o programa e que a empresa o vendesse. Era o que todos pensavam, inclusive Camila, que agora precisava agir antes de todo mundo e garantir que o programa ficasse nas mãos de uma única pessoa. Camila pensou bem e decidiu que Evandro era o mais indicado para cumprir essa tarefa. Ela lhe propôs terminar o programa e prometeu toda a ajuda necessária. Havia um único obstáculo, o profissional de TI Fábio, mas Camila encontrou uma solução elegante. Reclamou para a direção que durante a manutenção dos computadores, Fábio havia destruído programas importantes que estavam instalados neles, causando problemas aos funcionários. O jovem foi demitido imediatamente, sem investigação. Evandro, disse Carla, olhando para ele com ironia, combinamos que você seria honesto e detalhado. Você modestamente omitiu que antes Camila o seduziu, tornou-se sua amante e só quando percebeu que o tinha nas mãos, lhe propôs ficar com o programa. O quê? Empalideceu Helena. Evandro, isso é verdade? Percebi logo o que Camilinha queria de mim, admitiu o homem sem olhar para a esposa. Mas não pude resistir diante de tanto dinheiro. Ele saltou da cama onde havia estado sentado e aproximou-se da esposa, olhando-a nos olhos com dedicação. Acredita, Lena, eu pensava em você, nos filhos. Estava cansado de sempre ser cobrado por ganhar menos do que você, de viver às suas custas. Pensei em resolver tudo de uma vez. Se tivesse dado certo, nós 2 poderíamos não trabalhar mais pelo resto da vida. E você acha que a Camila permitiria isso? Perguntou Carla, irônica. Ela me contou que os 2 já tinham escolhido uma casa em um condomínio de luxo. Camila tinha tudo calculado. Ela até foi à casa do Rodrigo copiar arquivos para facilitar o trabalho de você. Depois lhe entregava em frente ao escritório. Helena compreendeu que o seu mundo de sempre havia desmoronado. Enquanto havia lutado pelo marido, pela saúde dele, estava convencida de que tudo tinha jeito, que mais cedo ou mais tarde voltaria o tempo de serem felizes,
e que fariam piada dos meses terríveis que haviam passado enfrentando um mal desconhecido e traiçoeiro. Mas agora ficava claro que o passado nunca mais voltaria. E ela, na verdade, nunca havia realmente conhecido esse passado. Resultava que ele havia sido feito de traição, de perfídia, de ganância, de mentira. Isso ela nunca perdoaria ao marido. Que bom plano o seu, disse Carla. Você até se internou de propósito para que ninguém suspeitasse de você no roubo do programa, como se você não soubesse para onde havia ido o trabalho enquanto você estava internado. Bom, em que pé está o trabalho? Está pronto, respondeu Evandro cabisbaixo. Faltam as formalidades, passar pela certificação, dar entrada nos documentos para obter a licença, mais algumas coisas, e já se pode colocar o programa à venda. Interessante, disse Carla. E o que vocês vão fazer agora que a fraude foi descoberta? Carla, e se a gente fizer um acordo? Perguntou Evandro, olhando para ela com esperança. Diz quanto você quer ganhar. O que mais quero no mundo é que minha amiga pare de se preocupar com o marido. Você olha para ela. Em que ela se tornou? Dá a impressão de que é ela que está mortalmente doente, e não você. Evandro via claramente o estado a que havia reduzido a esposa. Em outro momento, talvez até sentisse pena dela, mas não agora. Estava tão perto da meta, a riqueza estava a apenas alguns passos. E de onde havia saído essa Carla com sua capacidade analítica e a vontade de meter o nariz em tudo? Mais do que qualquer coisa, Evandro naquele momento sentia pena de si mesmo. Sabia com certeza que o destino nunca mais lhe daria uma segunda chance como aquela. E todo o resto que havia sido estável e desejável em sua vida estava sendo destruído impiedosamente, bem diante dos seus olhos. A bela Camila com certeza estava agora amaldiçoando o dia em que havia resolvido se envolver com ele. Ela havia estruturado tudo tão bem, havia se empenhado tanto para que o programa chegasse às mãos certas. Mas as mãos de Evandro haviam deixado tudo escorrer, e a moça ficara com nada, e Helena dificilmente lhe perdoaria a traição. Ele olhou para a esposa, mas ela não o encarou. O rosto estava sério. Evandro entendeu. Era o fim. Olhou amargamente para Carla e perguntou. Então me diz, para que você se esforça tanto? Afinal, eu terminei o programa. Isso mesmo, disse Carla com um sorriso irônico. Você o terminou. Mas a ideia era do Rodrigo, e a parte mais difícil do código foi escrita por ele. Você pegou o trabalho pronto e se apropriou dele. Mas não ia desperdiçar um trabalho desses, exclamou Evandro. O que, na sua opinião, devia ter sido feito com o programa? Evandro, disse Helena olhando para o marido. Você poderia ter terminado honestamente esse programa no departamento e recebido um bom bônus. Sempre dão bônus por programas e aplicativos poderosos. Na verdade, você recebia bônus muito raramente. Agora entendo por quê. Você só sabe se grudar ao trabalho dos outros. Por conta própria, não é capaz de criar nada. Tudo bem, já é tarde, disse Carla levantando-se. Já falei com o Rodrigo. Falei tudo para o diretor também. Amanhã o Rodrigo volta ao seu posto de trabalho. Ele disse que vai verificar o que você escreveu e vai preparar o programa para a venda. Helena também se levantou e olhou para o marido. Perguntou em voz baixa. Você vai dormir aqui esta noite ou vai para casa? Evandro baixou a cabeça em silêncio. Pela primeira vez na vida, havia se arriscado num passo tão audacioso, havia decidido enriquecer, e como tudo havia começado bem. Mas que fim terrível! Havia perdido não apenas o lucro esperado, mas tudo o que possuía. Só agora entendia que possuía bastante. Era improvável que Rodrigo o mantivesse após tudo o que havia acontecido. E mesmo que mantivesse, Evandro não conseguiria mais trabalhar lá. Era vergonhoso encarar as pessoas. Ele sempre havia gozado de boa reputação na empresa. Embora não fosse brilhante, sabia que agora só merecia risos. E talvez, no máximo, pena. Quando Helena chegou em casa, era tarde. Sabia que de novo não conseguiria dormir. Como dormir, se a vida havia feito uma virada tão brusca? Amanhã tudo seria bem diferente do que havia sido até aquele dia. Helena não queria tomar nenhuma decisão. Tudo estava claro.
Nessa vida ela tinha os filhos, o trabalho que amava, uma amiga dedicada e a certeza de que tinha apenas 43 anos, metade da vida pela frente, e que nunca mais repetiria os erros que era possível prever e evitar. Lena pegou o telefone e ligou para o filho. Ele atendeu imediatamente. Mãe, está tudo bem? Difícil de dizer, respondeu Helena com hesitação. Mas parece que a vida vai melhorar. Queria te dar uma notícia. Eu e seu pai vamos nos separar. Ele já não está doente? Perguntou Pedro, depois de uma pequena pausa. Não, respondeu a mãe sucintamente. Mãe, do que ele estava doente afinal? Não é conversa de telefone, disse Helena, e de repente perguntou. Vocês não viriam com a Vitória por uns dias? Contaria tudo para vocês. É claro, mãe. Já ligo para ela. Até logo. Nos espera amanhã. E na manhã seguinte, Evandro voltou do hospital. Ficou no seu quarto e ouviu os filhos chegarem durante o dia, mas não saiu para recebê-los nem cumprimentá-los. Com inveja, ouvia como o filho e a filha falavam à mãe que sentiam muito a sua falta, que haviam trazido presentes comprados com o próprio dinheiro. Depois a família foi para a cozinha, e Evandro esperava angustiado que se lembrassem dele e o chamassem para a mesa, mas ninguém bateu à sua porta. E tarde da noite, quando todos dormiam, ele arrumou suas coisas e saiu silenciosamente do apartamento. Saiu para nunca mais voltar. Sabia que agora teria uma nova vida e estava com muito medo e muito sozinho.